Aloha! Estamos aqui para mais uma viagem no conhecimento no nosso canal Espiritismo Descomplicado. Agradecemos a você que acompanha o nosso trabalho, que curte os nossos vídeos, que faz comentários e que também deixa sugestões acerca dos temas que nós possamos abordar nos capítulos dos vídeos desse nosso canal. O tema de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o papel desta obra no contexto espírita e por que Allan Kardec o escreveu. Primeiro devemos entender a palavra Evangelho, ou os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Lucas, Marcos e João, que foram os relatos escolhidos pela Igreja Católica na formação do cristianismo ou do catolicismo originário para refletir aquelas situações ou passagens da vida de Jesus de Nazaré, suas lições, todos eles de acordo com os chamados dogmas ou princípios religiosos do cristianismo. O Novo Testamento, ou os Evangelhos, então, são livros com forte conotação religiosa e, a princípio, pertencentes ao universo do catolicismo e do protestantismo, as duas vertentes da igreja cristã nos primeiros momentos de sua trajetória. Kardec, então, resolve publicar, em 15 de abril de 1864, o Evangelho Espírita. E, curiosamente, na sua primeira edição, escolheu o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, conversou com o livreiro Didier, ouviu outras pessoas e resolveu dar uma nova definição, uma nova nomenclatura, um novo título para a obra, ficando apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Kardec não reúne nesta obra todos os versículos dos capítulos dos 4 evangelistas. Não. Justamente porque muitas das passagens contidas nesses evangelhos são apenas descritivas dos dogmas ou dos fundamentos da religião cristã e não encontram ressonância ou reciprocidade nas leis espirituais e consonância com os princípios espíritas. Por isso, Kardec, na obra, logo em sua abertura, coloca um subtítulo contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Ou seja, Kardec fraciona os evangelhos para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo apenas aquelas passagens que não sejam contrárias às leis naturais ou leis espirituais e que não reforcem argumentos ou artigos de fé. Durante muito tempo, aqui no Brasil, a Federação Espírita Brasileira publicou as obras básicas com capas coloridas apenas com a efígie, o rosto do codificador. E o Evangelho era laranja. Nesta edição, que circulou no final da década de 70, década de 80 e parte da década de 90, vocês vão encontrar um quadro sinótico, onde estão os capítulos e os versículos dos 4 evangelistas e a correspondência com os capítulos e itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí se nota que muitas das passagens da Bíblia, do Novo Testamento, não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente porque não possuem qualquer conotação interpretativa, qualquer correlação com a principiologia espírita e, portanto, são apenas, como disse há pouco, dogmas ou artigos de fé. Por que Kardec, então, resolveu escrever a versão espírita dos Evangelhos? Numa dissertação contida na Revista Espírita, Kardec menciona 6 períodos de maturação ou de desenvolvimento das ideias espíritas sobre o planeta. O primeiro período, o da curiosidade. O segundo, o filosófico. O terceiro, o de lutas. O quarto, o religioso. O quinto, o intermediário. E o sexto, o da regeneração social.
Estava Kardec vivendo, por volta de 1860, 1861, o período da luta. Tanto que ele escreve o livro O que é o Espiritismo, que contém no seu teor, no seu bojo, um diálogo interessantíssimo com o padre. Porque a Igreja Católica e a Igreja Protestante se consideravam donatárias do conhecimento espiritual e não admitiam que houvesse uma nova filosofia que buscasse explicar as questões religiosas ou as questões evangélicas. Nesse momento, então, dá vazão ao combate por parte dessas igrejas ao pensamento espírita, tanto que acontece em 9 de outubro de 1861, na cidade espanhola de Barcelona, o Auto de Fé, que queima em praça pública 300 obras espíritas e espiritualistas. Em seguida, Kardec publica, em 1864, o Evangelho. E com o Evangelho, Kardec consolida as ideias espirituais acerca de Jesus, acerca da interpretação de suas palavras, de suas parábolas, de seus milagres, de seus feitos. Depois ele vai complementar essa questão no seu livro mais maduro, que é a Gênese. Finalizando, devemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos Espíritas, não é o Novo Testamento dos Espíritas e nem deve ser lido como se lia, ou como os religiosos leem, o Evangelho, os 4 Evangelhos, o Novo Testamento ou a própria Bíblia. É um livro para ser entendido sistemicamente, ou seja, cotejando as colocações que estão nesta obra com as demais 31 obras de Allan Kardec, fazendo as conexões necessárias, fazendo a sistematização dos conceitos. Somente assim nós podemos entender o pensamento legítimo dos espíritos superiores com a compilação de Allan Kardec, com toda a construção que Kardec faz em relação à doutrina dos espíritos, para entender que Jesus não é um mito, é um homem. Foi um homem de carne e osso, e essa é a grandeza da sua mensagem. Entendendo assim, nós passamos a viver o Evangelho nos nossos dias. Shalom.